Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Pastora Eva com você nesta manhã, juntinhos, nesta fé, juntinhos aí nesta presença desse Deus tão forte, tão poderoso, que está agindo na nossa vida, na sua vida, na nossa casa, na nossa família. E o agir de Deus tem sido grande dia após dia. Estamos nesta fé. Queremos convidar você a fazer aí esta campanha de milagres pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua saúde, porque Deus, ele é o médico dos médicos. Ele age nas causas impossíveis. Haveria algo impossível para Deus? Não. O nosso Deus é um Deus das causas impossíveis, porque você pode fazer, você pode realizar o possível na sua vida. Você trabalha, você estuda, você organiza, você faz as suas atividades à medida do seu tempo. Mas com Deus, ele faz as causas impossíveis. Ele vai de encontro ao impossível, aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu não posso realizar, aquilo que vai além das minhas forças, dos meus limites. Nós entregamos para esse Deus, você entende isso? Por isso a oração do Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então o nosso Deus, ele nos livra, ele nos guarda, ele nos protege. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então você pode descansar no Senhor. Você pode receber esse alívio, esse renovo quando você cuida da sua vida espiritual, física e espiritual. Muitas pessoas cuidam muito bem do seu fisiológico, da sua saúde, do seu físico. Mas a nossa vida espiritual é que vai dar estabilidade ao nosso corpo. Estabilidade à nossa mente, aquilo que você ouve, aquilo que você vê, onde você vai, os amigos que você tem. Isso vai te conectar com coisas grandes, maiores e poderosas. Com essas palavras, pastora Eva declara um dia aí abençoadíssimo, feliz, produtivo e cheio da presença de Deus. Bom dia, pastor Edson. Bom dia, pastora Eva, bom dia, ouvintes. Estamos na fé, estamos na bênção e estamos aí no segundo dia aqui da nosso projeto aqui. Estamos ensinando o povo a ser abençoado pela palavra e também a oração para destravar, né? Lançamos ontem aqui pelo rádio e para destravar. Então, oração para destravar o que está travado ou travando a sua vida, né? De crescer, de desenvolver. E vamos continuar passando aqui algumas pérolas de sabedoria para você, porque existe algumas travas. Então eu creio que essa semana ela está sendo muito importante, para que vai ter algumas coisas que estão travando a sua vida, talvez de ter uma saúde melhor, uma saúde física, uma saúde emocional, uma saúde espiritual e também a saúde financeira. É os S, né? Saúde espiritual, saúde física, saúde emocional e saúde financeira. O S de saúde. Essa é a palavra que Deus colocou agora pra gente aqui, colocar para você essa palavra, saúde. Olha que interessante. Você que está anotando desde ontem essas revelações, essa palavra saúde. Todo mundo quer ter saúde, não é verdade? Então, saúde para a sua vida. Então, eu creio que ontem muitos aprenderam. A gente já está recebendo aqui alguns depoimentos, alguns estão escrevendo no nosso canal no YouTube, né? Que está recebendo essas chaves, esses ensinamentos que a gente tem feito aqui há muitos anos, óbvio. Porém, essa semana aqui, Deus falou comigo de sexta para sábado, né? Ele falou comigo de sexta para sábado, do sábado para domingo, assim, houve-se um mover em oração, justamente para destravar. Isso serve para todos nós. Então faça uma análise aí. O que não anda na sua vida? O que não vai para frente? O que parece que você coloca a mão e a coisa não deslancha, não acontece? Alguns é na área financeira. Então vamos orar,
Vamos clamar. Por isso que estamos aqui dando essas dicas e orientações espirituais. Ok? E o nosso WhatsApp aqui para você compartilhar. Aliás, daqui a pouquinho queremos fazer uma oração. Estamos recebendo aqui de alguns ouvintes, na realidade eu acho que umas 2 ou 3 aqui pedindo oração, porque hoje estarão fazendo à tarde cirurgia, né? Cirurgias não é coisa grave, mas é uma cirurgia, né? Mas então, e a gente vai orar sim, né? Daqui a pouquinho uma oração para você que já está marcado uma cirurgia, está marcado algo para fazer ainda hoje, às vezes 11 da manhã, talvez na parte da tarde, né? Então, já eu quero fazer uma oração específica para você que precisa dessa bênção para a sua saúde física, e vai dar tudo certo, tá? Fica tranquilo ou tranquila que vai dar tudo certo. Deus está no controle, Ele é o médico dos médicos, Ele cura e Ele também usa o médico na área específica que você precisa, e Deus vai dar sabedoria e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Graças a Deus, é isso que Deus faz. Porta que Deus abre, ninguém fecha. Porta que Deus fecha, ninguém abre. Se fechou, é porque não foi Deus que abriu. Muitas portas estão à sua disposição, mas para entrar por cada uma delas, precisamos ter revelação, direção, orientação. Se Deus não for comigo, eu não vou a lugar nenhum. Se Ele não for à minha frente, destruindo muralhas, quebrando cadeados, quebrando correntes, quebrando fortalezas, nem precisa ir. Porque a porta que Ele abre e você não precisa se esforçar. Ele vai confirmando à medida que você vai dando passo de fé. Então, se você fica no seu lugar cômodo, acomodado, vai ficar do jeito que está. Mas quando eu tomo posição, atitude, vou de encontro, você dá o passo da fé e Deus vai abrindo as portas à sua frente. Você entende isso? Você entende como Deus trabalha? Quando eu tomo atitude, direção, posição, tenho metas, tenho alvos, Deus vai abrindo portas, quebrando cadeados, destruindo fortalezas, arrancando correntes, iluminando os seus passos. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então ele vai iluminando os seus passos, ele vai dando direção, vai dando resposta, vai confirmando aquilo que ele já colocou no seu coração, porque Deus é um Deus de promessas e ele cumpre o que ele promete. Amém, graças a Deus, é isso mesmo. Prosseguindo aqui mais algumas palavras que eu quero passar para você, lembrando que ontem eu disse, né, você ter uma Bíblia, um bloco de anotações, ou uma caderneta, ou um caderno, e uma caneta, a caneta. E ontem eu já fiz a oração pela caneta. Então, você que ontem não tinha caneta e ouviu a gente, eu creio que hoje você tem, concorda? Então, escolha uma caneta, né? Nós vamos orar hoje de novo. Essa semana é a oração pela caneta aí que você vai assinar coisas boas, né? Você vai assinar bons contratos, você vai assinar um documento importante, né? Então, você vai estar já orando por essa caneta, né? O milagre não está na caneta, mas ela está sendo abençoada para você escrever uma nova história, para você escrever coisas boas ou assinar documentos importantes para a sua vida. Pode ser na área profissional, na área dos negócios, né? Assinar a certidão quando você vai casar, quem sabe você vai casar por esses dias, né? Esse semestre ou esse ano que seja, né? Então vai precisar de assinar, né? Então é isso, esse é o objetivo, é algo profético e é muito importante isso aí, ok? Muito bem, já está com a gente aqui algumas pessoas pelo WhatsApp aqui. Ele diz assim: prezados pastores Edson e Eva, a paz do Senhor Jesus, passando para agradecer este ministério que tem nos abençoado todos os dias com uma unção de vitória. Estava cursando uma faculdade e estava tudo travado. Era para ter concluído em 2021 e não conseguia, mas tudo mudou depois da palavra ministrada pela pastora Eva, que a partir daquele dia Deus estaria destravando tudo. Que Deus continue abençoando este ministério em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem escreveu aqui? O Enzo Rios, lá de Brasília. Olha que bacana. É muito importante quando a gente presta atenção em uma palavra.
Sabe quando alguém diz para você assim, você não pode, você não vai, você não consegue. Você acredita naquela palavra. E aquela palavra vai travando a sua mente, o seu cognitivo, o seu entendimento, o seu raciocínio. Trava o seu físico e você para de tomar decisões. Uma falência, um sócio que não deu certo na sua vida. E você acredita que nunca mais você vai conseguir porque aquela empresa faliu, ou aquele sócio te roubou, ou algo aconteceu. E aquilo deixou a sua mente estacionada, parada naquele dia. Naquele evento traumático que desvalorizou a sua capacidade intelectual. Então você foi desvalorizado na sua capacidade intelectual e aquele sócio disse para você que nunca mais você ia conseguir. Pode ser até um pai, pode ser uma mãe, pode ser uma avó, uma vizinha, uma amiga que disse algo para você e aquilo travou você. Então quando você ouve essa palavra, ela é muito forte no coração das pessoas. Por isso é muito importante você, mamãe, cuidar com aquilo que você fala para os seus filhos. Você não vai conseguir, esse emprego não é para você, essa escola não é para você, essa amiga não serve para você. Como que você ganha a sua filha? Você incluindo a amiga dela na história dela. Quando você diz, filha, essa sua amiga não presta, não serve para você, você não tem que andar com ela, você está anulando a infância dela. Mas quando você diz, chama a sua amiga para cá, vamos conversar com a sua amiga, você inclui aquela amiga, logo ela sai do caminho da sua filha, você entende isso? Então, muitas pessoas, pastor Edson, estão travadas em algumas áreas, muitas. E são coisas pequenas, porque ninguém tropeça numa montanha, numa árvore. Você vê a montanha, você vê a árvore, você não tropeça em uma árvore. É nas pequenas pedrinhas. E às vezes nós precisamos voltar lá, naquela escola, voltar lá naquela empresa, para consertar algumas coisas na nossa vida. Por que muitas pessoas dizem assim, eu odeio aquela cidade, eu odeio aquela escola, eu odeio aquele lugar, eu não gosto daquele lugar. Porque lá algo travou a vida daquela pessoa. É maravilhoso quando você pode voltar naquela cidade, voltar naquela igreja, voltar naquela escola, voltar naquela vizinha. É maravilhoso quando você pode voltar. Se você diz que não pode voltar lá, é porque algo travou você lá. Então entenda isso, essa semana é muito profética, essa revelação que Deus nos deu, domingo de manhã foi muito forte. E quando a gente recebe algo, a gente quer compartilhar com você, porque é libertador, sara, sabe? Quebra fortalezas e você vai avançar, você vai prosperar, você vai crescer, você vai evoluir, você vai até tirar essa dor que está aí no seu corpo dia e noite. Pastora, já faz dia que eu tô com essa dor, então. Quando você destravar essa situação, imediatamente a dor, ela sai desse corpo. Exato. É forte. Tanto é que Jesus, ele disse em certa ocasião, ele diz assim que se você vai semear a sua oferta e você lembrar, eu estou brigado com alguém, eu tive um atrito com alguém e você se bloqueou com aquela pessoa ao ponto de você ter problemas com aquela pessoa. Você nem encontra mais, você já teve o problema, se bloqueou e não quer liberar perdão. Você diz assim, eu não vou perdoar aquela pessoa. Então isso pode ser um bloqueio. Então estamos ensinando, dando dicas espirituais para desbloquear você em alguma área. Alguma coisa que nós estamos falando aqui vai servir para alguém. Sim. Ou para várias pessoas. Então há um bloqueio. Aí ele diz assim, então aí, quando você vai levar a sua oferta, aí ele diz, você lembrou disso? Então conserta com o teu irmão e depois entrega a oferta. Não deixe de entregar a oferta, mas conserte, né? Para que você não fique com o coração ferido, amargurado, triste, machucado, né? Porque isso aí mexe com os sentimentos, mexe com o emocional das pessoas e por isso que tem muita gente infeliz, porque o coração de muita gente está cheio de mágoa, cheio de ressentimento, e daí ela só vai sofrendo. E eu sempre disse, não foi eu que inventei, não sei quem falou,
Mas eu aprendi que quando quando eu não perdoo alguém, por mais que eu esteja certo, e o outro lado que está errado, mas quando eu não perdoo e guardo mágoa, eu aprendi que é como se eu tomasse todo dia uma gotinha de veneno. Quem vai morrer? Eu. No fim, né? Claro que existe a lei da semeadura, daí é outra história. Quem planta, colhe. Planta coisa ruim vai colher. Isso aí é a lei da semeadura para todo mundo, não é independente da fé da pessoa. É a lei da semeadura. Plantou coisa ruim, vai colher. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Planta coisa boa colhe. E geralmente a semente é uma semente, mas a colheita é muito maior do que a semente. Então, isso aqui é mais uma dica. Talvez alguma coisa, quando eu falo talvez, porque aí é você que tem que analisar a tua vida. A gente não sabe para quem está falando. Não é verdade? Nós estamos falando aqui pelo rádio, pela internet, pela web TV, vai para o canal do YouTube, quer dizer, muitas pessoas estarão ouvindo nas redes sociais, então é você que sabe da sua vida. É você que tem que pegar essas informações, se serve para você, pegue e corrija a rota. Ah, não serve para você, amém. E assim vai, entendeu? Então pode ser, eu vou só uma suposição. Você fala assim, puxa, eu ajudo na obra, eu colaboro, eu até semeio, eu até contribuo financeiramente, né? E parece que está travado alguma coisa. Então eu estou dizendo, pode ser essa chave que a gente está passando aqui para você, que você precisa. Libere perdão. Libere perdão para esta pessoa que te machucou, que te feriu, que talvez na hora da raiva, na hora do nervosismo ali, falou bobagem, falou sem pensar, e você, né? Você pegou esse lixo de informação. Porque às vezes tem coisas que você ouve, é um lixo, é uma informação contaminosa, é uma palavra contaminada, venenosa, e envenenou a tua mente e o teu coração e você se bloqueou. Aí você fica rancoroso, fica triste, fica desanimado, daqui a pouco não quer fazer mais nada, daqui a pouco não quer viver mais. Então é amanhã e a semana para destravar em nome de Jesus. Graças a Deus. E é muito importante essa reconciliação consigo mesmo também, para você destravar o que está travado na sua vida. Quem sabe não foi nada, não foi ninguém, foi você mesmo. Você mesmo que não se entendeu com você mesmo, você não estava pronto para realizar algo e você foi com tudo e se decepcionou naquela empresa, naquele relacionamento que você teve. Então, quando eu me valorizo, quando eu me entendo, quando eu me compreendo, eu me reconcilio comigo mesmo, porque os humilhados serão exaltados. E quando você se humilha nas mãos do Senhor, você será exaltado, porque a ira do homem não promove a justiça de Deus. E você está irado, você está... Não quero me reconciliar com isso, não quero me reconciliar com aquela pessoa que me prejudicou, não quero me reconciliar com aquela pessoa que destruiu a minha moral. E você vai travando, fechando dentro de você mesmo e vai adoecendo. Vai adoecendo. Vai adoecendo de uma maneira que os seus ossos começam a adoecer também. O seu fisiológico começa a adoecer também. Então a gente fala do que a gente vive, do que a gente passou. Sabe? Então tem pessoas que passam por uma cidade, passam por um relacionamento, passam por uma empresa e vai se ferindo, e o inimigo, ele sabe que você se fere muito fácil, parece um cristalzinho que qualquer coisa quebra. Então lá na frente ele já prepara outro laço. Sim. Do passarinheiro, outra peste perniciosa, outro laço e você cai de novo. Você cai de novo. Porque o inimigo, ele conhece a sua vida, a nossa vida. Mas Deus é maior e você tem que ter discernimento, entendimento e saber que é uma armadilha e você não vai cair de novo porque você já caiu lá atrás. Não, agora eu não caio mais, agora eu já aprendi isso. Aí eu vou para o outro lado. Tá entendendo isso? Então tem pessoas que se ferem muito fácil. Tem pessoas que é sensível. Tem pessoas que é muito misericordiosas, assim. Então ela ajuda todo mundo e ninguém ajuda ela. Então ela vai se ferindo porque ninguém ajuda ela, ela ajuda todo mundo. Então essas coisas, queridos, vão travando na nossa vida. Então Deus quer destravar hoje nos seus relacionamentos. Você não tem amigas, você não tem colegas, você não conhece nem sua vizinha, você está presa na sua caverna, só adoecendo,
Renite, bronquite, asma, câncer, anemia, diabetes, tudo quanto é doença você tem. Pressão alta e assim vai. A pressão da vida vai te oprimindo, e Deus quer te libertar hoje, em nome de Jesus. Amém. E a palavra é saúde. Amém. Saúde, né? Saúde, como já dizia aquele humorista, né? Saúde é o que interessa. O resto não tem pressa, né? A saúde aí com todas as áreas. Tua saúde espiritual, física, emocional e financeira. Sim. Entendeu? E outra coisa importante, dentro dessa visão do comportamento humano, por isso que muitas pessoas, quando ela está enferma de algo, principalmente feridas na alma, pessoas assim que tiveram um conflito com alguém e não ficou resolvido, aí ela começa a mudar de ambiente, ela muda de empresa, ela muda de igreja, ela muda de ministério, ela fica mudando para lá e para cá, para lá e para cá. Não estou dizendo que essa mudança é porque a pessoa está doente, mas há casos que aí quando ela entra na outra empresa, ela vai ter o mesmo problema. Por quê? Porque ela levou aquele problema com ela. Ela não foi curada. Ela teve ali um atrito, por exemplo, no setor da empresa onde ela trabalhava. Ela brigou com uma pessoa, teve um mal-entendido ali, discutiram e de repente, depois ela saiu daquela empresa, mas saiu e ferida com aquela pessoa. Sim. Aí ela entra na outra empresa, fala, não, aqui não vai ter esse problema. De repente repete o mesmo problema com outra pessoa que ela nem conhece. Então isso acontece muito. Nas igrejas, então, tá cheio. Tá cheio de cristãos doentes. Se passar peneira em qualquer instituição religiosa local, só que é lógico, é para gente doente que Jesus veio, óbvio. Só que eu não estou falando de gente que não tem Jesus e precisa de Jesus. Estou falando de gente que tem Jesus, mas continua doente nas suas emoções, justamente por atritos com pessoas da mesma fé. E isso é fato. Isso aqui, eu prego o evangelho há algumas décadas já e a gente lida com isso. A gente trabalha com isso. A gente ouve muito isso, não é? Então é interessante esse assunto, porque se você quer que algo seja destravado na sua vida, tem que tocar na ferida. Entendeu? Tem que tocar na ferida para ser curado. Não adianta passar ali um remedinho qualquer. Às vezes tem que ir lá na raiz. E Jesus é especialista. Então, quando Deus falou comigo esse final de semana, e no domingo de manhã foi tremendo ali no hotel, a reunião foi algo assim sensacional, e falando justamente essas duas palavras. Vai ser destravado. Tem algo travado. Então, nós estamos dando orientações para várias pessoas que a gente talvez nunca vai conhecer na vida. Alguns, um grupo aqui que participa pelo WhatsApp, a gente também nem todos a gente conhece, mas o que eu quero dizer é que a audiência não se resume a quem participa de WhatsApp, né? Evidentemente, né? A audiência é muito maior que isso, só que é importante tocar nisso aqui, porque às vezes a pessoa fala assim, ora por mim, continue orando por mim, mas se a pessoa não entender esse ensinamento e se corrigir, porque às vezes tem pessoas que elas se fecham. Tem gente que está me ouvindo agora e deve estar pensando assim, não, mas eu tô certo, eu não vou reconciliar com aquela pessoa. A reconciliação não quer dizer que você vai ter o mesmo nível de amizade que você tinha antes. O que não pode é você carregar na sua mente, que eu falei ontem sobre a mente, né? E o seu coração, porque o coração envolve sentimento, não é verdade? Mente, pensamento, raciocínio, mente e coração caminham juntas. Eu li e ensinei isso ontem, na programação de ontem. Quem perdeu está no nosso canal do YouTube, youtube.com/agindo Deus quem impedirá. Lá tem a mensagem de ontem. Né? Então, veja bem. Então, é entender isso aqui. Entende? Então, uma coisa que eu percebo assim, na caminhada é que tem pessoas que têm dificuldade com isso. Por quê? Porque tem orgulho. O nível de orgulho em certas pessoas é demais. Aquela pessoa orgulhosa. Ela tem um orgulho exagerado, aquele orgulho. Né? Por causa do orgulho. Não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Então, tem que ver o contexto da pessoa. Se a pessoa está bem, se ela se assim, eu estou bem, eu estou feliz, eu tenho Deus, a coisa está andando, maravilha. Mas esse assunto que a gente está abordando aqui é um assunto realmente para tocar lá na alma da pessoa, que é onde estão as feridas da alma da pessoa. Daí ela ora, ela jejua, está até magra de tanto jejuar e não está resolvendo o problema. Qual que é o problema? Está dentro dela. Pode ser esse fator aqui,
já foi no médico, já foi nos especialistas. Tem pessoas que têm bons planos de saúde, já fez de tudo. Tá parecendo aquela mulher que sofria lá há 12 anos, diz a Bíblia, que ela gastou tudo que tinha. Ela tinha dinheiro e ela gastou com os médicos da época e não resolveu o seu problema. Quem resolveu o problema dela? Jesus. Aí ela disse, ó, se eu tocar nas vestimentas de Jesus, eu vou ser curada. Ela precisava da cura, ela precisava da saúde física. Ela precisava. Então, essa é a palavra, saúde, cura, restauração. E daí vai ser destravado. Aquele que estava travado na sua vida, vai ser quebrado essa trava. É impressionante porque quando nós damos aqui a palavra rema, a palavra direcionada, a palavra que vai trazer a libertação para você, tem palavras que vêm na sequência. Fidelidade, obediência, perdão. É muito forte. É muito forte o que Deus quer fazer. Atitude. Se você sabe o que travou na sua vida, você tem que tomar uma atitude e ligar para aquela pessoa, perdoar aquela pessoa. Você me prejudicou, você me desvalorizou. Ou se essa pessoa já morreu, se essa pessoa está longe, se você não tem o número dela, você vai dobrar o seu joelho e você vai fazer aquela oração de renúncia. Eu renuncio àquele dia traumático que eu fui prejudicado e hoje está me abalando. A partir de hoje, eu dou um decreto no mundo espiritual, eu quebro esse peso que carrega como um fantasma na minha vida, dia após dia. E quando você faz essa oração, quando você reconhece que isso está te prejudicando e está travando na sua vida, o milagre acontece. Exato. Porque é fácil olhar para o outro. Uhum. O difícil é olhar para dentro de mim mesmo. Então, a maior viagem que você faz na vida não é viajar para todos os países. É viajar para dentro de você mesmo. É viajar para você mesmo. Uma viagem interna, né? Interna e visualizar aquele dia que te traumatizou. E você vai falar. E você vai fazer. E você vai destravar. Hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, isso é tão forte. Isso é tão sério. Porque você tem uma profissão. Você é inteligente. Mas nas finanças a sua vida não anda. Você não para emprego nenhum. A sua carteira profissional não para 2 meses, 3 meses, você muda de emprego. Então tem algo aí. Sempre tem algo aí. E você tem que saber. E vai acontecer a vitória. Interessante, eu vou abordar aqui dentro dessa palavra aqui. Às vezes a pastora Eva até ri de mim, né? Porque ela fala assim, você sempre fala que é filho único. Ela diz assim, a maioria já sabe, né? Mas é uma maneira de eu me expressar para dizer que eu nunca tive problema de relacionamento com os meus irmãos de sangue, porque eu sou filho único. Sim. Então, talvez eu só fazia viagem interna, né? Sim. Mas quando você tem 2, 3, 4, mais irmãos, né, de sangue, aí quem tem sabe, então, às vezes acontece, tem lá, vamos supor que tem 5 irmãos, seja 3 mulheres, 2 homens, enfim. E, de repente, você teve um atrito. Às vezes tem uma dessa turma aí que parece que ela não quer conversar com ninguém, ela parece que ela está desgostosa com tudo, ela não quer ver ninguém. Então, aí, até teve uma pessoa que fez uma pergunta hoje sobre isso, né? Então, eu já estou usando aqui para ensinar, dizer o seguinte, se você reconciliou com aquela pessoa, você liberou e você está bem, toca a sua vida. Agora, se a outra parte lá, o seu irmão ou sua irmã de sangue, que eu estou dizendo, da sua família de sangue, se ela que não quer mais, mas você fez a tua parte, você fez a tua parte. Aí a questão é a pessoa. Sim. Mais ou menos, teve uma pergunta parecida com isso agora há pouco, né? Nessa área de irmãos que não estão se entendendo, mas e uma lá, ela está meio desentendendo com todas. Sim. Mas então a pessoa disse, mas eu levei presente, eu perdoei tudo, da minha parte está ok. Então se está ok, aquela que liberou o perdão, prossegue. Agora, se aquela que está um poço de problema, ela precisava ouvir essa mensagem. Quando falamos sobre isso, nós lembramos muito de Naamã. Naamã, ele era leproso. Ele era um general, ele era um homem famoso, mas dentro de casa, quando ele tirava as suas armaduras, quando ele tirava o seu uniforme, ele era leproso. Então, muitas pessoas vivem de aparência. Ela está em grandes lugares, mas quando chega dentro de casa, queridos, a máscara cai. Aquele casamento é de fachada, aqueles filhos não têm o amor dos pais. Então é isso que Deus quer sarar. Você só vai ser feliz lá fora se você for feliz dentro. Você só vai ser feliz lá fora quando você for feliz dentro. Porque muitas pessoas buscam fora, porque dentro está difícil. Então é uma fuga. Você está fugindo de resolver esse problema. Você foge de resolver esse problema
com o seu familiar, com o seu cônjuge, com o seu filho. E vai traumatizando, vai fechando as portas. Vai bloqueando a sua vida de uma maneira que fica aquela pedra dura. Você nem quer mexer mais naquilo, porque dói. Falar da nossa vida dói. Falar da nossa história dói, mas cura. Você abre, mas você fecha aquela ferida e nunca mais vai travar nada na sua vida. E a funcionária de Naamã disse: se o meu Senhor conhecesse o Deus que eu conheço. Se ele entendesse as grandezas do meu Deus. E ele foi lá, deu 1 mergulho, deu 2, deu 3, deu 7 mergulhos. Então você tem que ouvir essa palavra 7 vezes. Você tem que ouvir essa palavra 3 vezes. Você tem que ouvir essa palavra 20 vezes até você entender. Porque a palavra é assim. Ela é alimento, ela é consolo, ela é libertação, ela é renovo para a nossa vida. Então a palavra lava, a palavra limpa, a palavra purifica a nossa alma, o nosso coração. Então quando eu tenho fome de Deus, Ele me dá o alimento que eu preciso, na área que eu preciso. Eu vou entendendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Então, escravo não liberta escravo. Primeiro eu preciso ser livre, para depois libertar outros. Um cego não vai guiar outro cego, ambos vão cair no abismo. Ele precisa andar com quem enxerga, para ele não cair no buraco. Então a palavra, ela é água, ela lava, ela limpa, ela nos levanta, ela nos ajuda a entender que a vontade de Deus, ela é sempre boa, ela é sempre perfeita, ela é sempre libertadora na nossa vida. Então veja se há em mim algum caminho mau. Eu tenho que ver que caminho que foi mau e hoje está me atrapalhando. E é muito forte, queridos, porque o relacionamento quebrado, ele tira a graça de Deus. A pessoa não dorme bem, não come bem, não quer se relacionar com ninguém, mora num país que não pode ter amigas, que só vive sozinha e vive ali com seus fantasmas, só pensando coisa ruim. Tem tanta coisa boa. Jeremias disse: quero trazer à memória o que me dá alegria, o que me dá esperança, o que me dá contentamento. Lembra do pastoreio dessa semana que ele disse que a mãe dele cascava laranja para ele? Eu não casco não, agora ele casca sozinho. Tive que aprender. Então, Deus, Ele quer nos ajudar, mas a pergunta é: você quer ser ajudado? Porque tem gente que não quer, não, eu quero ser assim, vou morrer assim, eu nasci assim, eu não quero mudar, e tá bom assim, então vai ficar assim, queridos. Mas Deus, Ele nos renova cada dia. Só que tem um detalhe, né? Às vezes a pessoa quer ficar assim, se ela tá feliz, ok. Só que às vezes uma pessoa mal resolvida, ela contamina o ambiente, né? Tem isso, né? Ela contamina a casa dela. Você vai almoçar em família, é tão gostoso, né? Quando você vai sentar à mesa. Mas ela não percebe isso. Ela não percebe. Então uma pessoa com uma casca grossa, ela quer jogar aquela casca no outro. Então, se você não gosta do outro, aquela pessoa gosta do outro. Foi ruim para você, mas não foi ruim para o outro. Eu sempre ensino isso para as mães, que a mãe apresenta o filho para o pai. Se aquele casamento não deu certo, se aquele pai não está mais na casa, a mãe tem que continuar apresentando aquele pai para aquele filho, porque se o pai foi ruim para ela, ele não vai ser ruim para o filho. Então você não tem que lançar essa semente ruim que está no seu coração na vida do outro. Eu tenho que travar a minha língua, porque ela incendeia uma floresta. Então palavras destroem. Palavras incendeiam o coração e aquela pessoa fica amarga com aquela outra que não tem nada a ver. Então Deus, Ele quer nos libertar de tudo isso. Se aquela empresa não prestou para você porque foi ruim para você, e a sua vizinha vai trabalhar lá, então você tem que falar: para mim não foi boa, mas para você, você vai ter sucesso, você vai prosperar, você vai ter um cargo melhor do que eu tive. Isso é ser uma pessoa destravada. Isso é ser uma pessoa curada. Então Deus vem para nos libertar de todo o caminho mau. Me vem à mente aqui
eu já fui para a Bíblia, né? 1 Samuel, dá para a gente pegar um pouco disso aqui, no capítulo 1, quando fala da história de Ana. Tá? A Ana, ela tinha marido, um homem, aparentemente aqui pela Bíblia, bem-sucedido, um cara de sucesso, uma pessoa muito boa. Mas Ana, ela não podia gerar filhos, ela era estéril. E com isso aí, pela sua esterilidade, e por ela ter uma rival, a Penina, era uma mulher que olhava para ela e já ficava grávida, né? No contexto aqui da época da Bíblia, né? E interessante que daí a Ana, diz a Bíblia aqui, que com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Então ela tinha uma alma amargurada. Um dia o marido dela chegou e falou assim, mas eu dou tudo dobrado para você. Eu dou porções, né, a mais para você, eu dou porção dupla para você, porque a amava apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Aqui que eu quero pegar isso aqui, vai destravar muita gente. Ó. A Ana não estava estéril por um ato diabólico. Está dizendo que era Deus que fechou o ventre de Ana. Ela não engravidava de jeito nenhum. Você vê que interessante? E o que eu disse ontem, quem está prestando atenção? Tem trava na tua vida, quando é do mal, nós vamos dar um ensinamento, nós vamos orar e vai ter que sair em nome de Jesus. Não podemos dar brecha para o inimigo. Agora, há coisas que você precisa ter discernimento espiritual para ver. Será que não é Deus que fechou algo? Que quando é Deus, é porque ele tem algo maior ou porque ele quer te ensinar a ser mais persistente na fé. Foi o que aconteceu com Ana. Ana, de ano em ano, eles iam ali ter os seus momentos de adoração e eles iam em família. E ela ia triste, porque o sonho dela era ser mãe. E quando ela foi tendo aqueles problemas, amargurada de alma, ela chorou muito, ela começou a orar, ela foi orar. Ela foi buscar a Deus. Ela buscou a Deus com tanta intensidade que ela obteve resposta. Ela obteve resposta. Diz a Bíblia que Ana fez um voto. Ana fez um voto. Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Isso aqui é um voto nazireu, outra história, mas o foco está aqui. Ela clamou, ela buscou. Tanto é que o sacerdote, quando viu Ana clamando ali, pensou que ela estava embriagada, pensou que ela tinha tomado muito vinho. Ela falou, não. Mas ela estava se aquebrantando, ela buscou, ela foi buscar a resposta no lugar certo. Aí Deus atendeu a sua oração e diz a Bíblia que Deus então mudou a história de Ana e Deus liberou a bênção. Gente, está muito forte o que Deus tem falado ultimamente, principalmente essa semana, vai ser de grandes desbloqueios na sua área espiritual. Em alguma área, todos nós temos algum tipo de bloqueio. Todo mundo vai ter em alguma área. Mas essa semana Deus vai descortinar. A coisa vai acontecer. Porque quando é Deus, né, que de repente, Deus fechou aqui uma porta. Se é Deus, quando é Deus agindo, você não fica frustrado, você não fica amargurado, porque você vai entender, não, é Deus que está agindo nesse negócio. Agora, quando é o inimigo, pastor Eva, tem uma grande diferença. Quando é o diabo, ele deixa sequela, machuca a pessoa. Se a pessoa não for liberta por Jesus, essa pessoa vai ser infeliz. Né? A oração veio para libertar. Segundo Crônicas 7,14, é muito forte essa palavra que declara: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fazer o quê? Se humilhar. Se humilhar. Vamos dar uma paradinha aqui. Se humilhar. Se humilhar não é você ficar rastejando para ninguém. Se humilhar é você se prostrar diante de Deus e reconhecer. Reconhecer que você falhou, reconhecer que você não sabia fazer, reconhecer que Deus é maior que você, reconhecer que você precisa dele e depois fazer o que? Orar e buscar a minha face. E se converter dos seus maus caminhos. Você sabe os caminhos maus que você tem ido. Então muda a rota. Muda a rota dos seus caminhos. Então ele vai fazer o quê? Eu virei dos céus.
perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra. Domingo de manhã eu estava ministrando essa palavra e Deus falou muito forte no meu coração. Limpar essa terra que sempre tem sementes. Essa terra é o nosso coração. Nosso coração que está sempre cheio de coisas ruins, ela vai gerar coisas ruins. Mas se essa terra, que é o nosso coração, depois de uma humilhação, depois de uma oração, ela estiver limpa, porque a Bíblia diz que se a palavra cair numa terra cheia de pedras, cheia de espinhos, não vai dar fruto 30, 60, 100 por um. Mas se a palavra cai num coração perdoador, num coração sarado, pastora, mas nem foi eu que fiz nada, foi a pessoa que estragou a minha vida. Queridos, é você que vai melhorar se você liberar. Se você entender que Deus quer limpar o seu coração para coisas maiores. A libertação, ela é individual. Está fazendo bem você carregar isso? Você já está vendo que não está fazendo bem. Então é simples. É você se colocar não na posição de vítima, mas na posição de humildade, falando para Deus: Senhor, essa pessoa que me traiu, essa pessoa que me faliu, foi essa pessoa que me roubou, foi essa pessoa que me prejudicou. O Senhor é o meu juiz, o Senhor é o meu médico, o Senhor é o meu advogado. Eu entrego essa causa impossível nas suas mãos. E o Senhor faz justiça pelos seus escolhidos. Mas isso não significa que Deus vai prejudicar aquela pessoa. Deus vai salvar aquela pessoa e ela vai se tornar uma pessoa tão tremenda, tão maravilhosa, que daqui a algum tempo ela vai te procurar e vai falar isso para você. Olha, eu te magoei, eu te prejudiquei, mas hoje eu tenho Jesus e eu reconheci isso. Mas mesmo te perdoando de longe, hoje eu quero te perdoar de perto. Você me recebe? Sabe aquele filho pródigo que voltou para a casa do pai? Tipo isso. E aquela pessoa volta e reconhece que ela precisa do seu amor, da sua alegria, da sua amizade. Você aceita ser minha amiga de novo? Sabe, é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Quando você limpa o seu coração, você é feliz com as pequenas coisas. E você começa de novo. E começar de novo é muito bom. Amém, gente. Por hoje tá bom, né? Gente, agradecemos a você também que está conectado com a gente pela internet aí. Tá? Um grande abraço, tá? A gente está lendo todos os seus comentários aqui. Que Deus ilumine e abençoe todos vocês. Falta a oração, mas antes eu falei que tinha uma conversa de pé de ouvido, hein? Conversa de pé de ouvido, ia ser boa. Com os nossos colaboradores, ou seja, os agentes de Deus. Olho no olho. Estou olhando aqui para a nossa câmera. É isso que fala? Câmera, né? Câmera. Aqui, estou olho no olho. Olha que chique, hein? Estou olhando aqui para agradecer a você que está ouvindo ou até me vendo aí na tela do seu computador, televisão, notebook, celular. Agradecer a você que tem sido um agente de Deus. Se você não sabe o que é isso, agentes de Deus são pessoas que nos ouvem, são abençoadas, mas querem ser gratas a Deus semeando uma oferta. E eu quero agradecer a você que está ajudando. Estamos aqui há mais de 18 anos. Exatamente, há mais de 18 anos, levando fé e esperança. E pretendemos continuar até a volta de Jesus. Ou enquanto Ele nos der vida nessa terra, vamos estar aqui, seja ao vivo, gravado, mas não vamos estar aqui. Em nome de Jesus. Agora eu quero pedir o apoio de outros que às vezes ouvem o meu agradecimento e pensa que é muita gente que ajuda. Esse não é. Muito pouca gente. E eu estou pedindo para você ajuda. Ajuda não é nem para mim, ajuda. Para que você entre. Porque às vezes a gente fala e tem gente que tem dificuldade, ela ainda está bloqueada, ela não entende esse negócio. Né? Então, eu pediria a você que continue. Se você não é, comece a partir de hoje. Você está ouvindo a gente ensinar sobre desbloqueio. Desbloqueio. Ontem eu estava numa casa de uns amigos, e de repente eu orei pela família, daí o irmão disse assim: pastor, antes de eu ir embora, eu ouvi o senhor falar para semear uma oferta, para desbloquear algo. E eu não falei nada isso para ele, mas ele ouviu aqui, ele pegou e falou: pastor, eu quero semear essa semente aqui,
para desbloquear algo. Você tem algo desbloqueado, vai desbloquear. Entenda, a bênção é gratuita. Jesus te dá a salvação gratuitamente porque ele já pagou o preço na cruz do Calvário, não é? Mas tudo que a gente está fazendo aqui tem um custo. Estamos aqui há 1h30 quase falando, de segunda a sexta-feira. Olha, entendeu? E nós não temos grandes empresas, nem grandes nem pequenas, colaborando. Tem você que é um agente de Deus. Então, quando eu falo isso aqui é para encorajar, para você se alegrar. Tudo que está acontecendo de bom, se a gente está conseguindo explanar esses ensinamentos que está curando milhares de pessoas, e tem gente sendo curada hoje na sua alma, na sua vida, não tem dinheiro que pague. Mas a sua semente está provocando milagres. E se vocês pararem de ajudar, como é que fica? Pense nisso. Então que Deus te prospere e te abençoe. Se você tem acesso à internet, nós temos um site assim, um site exclusivo para a rádio. Entra lá, agindodeusquemimpedirá.com.br. agindodeusquemimpedirá.com.br. Entra nesse site, agindodeusquemimpedirá.com.br. Ele é bem pequenininho ali, não tem muitas informações, mas lá em cima está escrito contato. Clique em contato, vai sair ali a conta do Agindo Deus, o Pix, ok? Você que ajuda pelo Pix CNPJ, pelo Pix Eu Sou um Agente de Deus, é a mesma coisa. São 2 Pix, um é CNPJ. Então, eu estou orando justamente porque isso é voluntário, né? Você ajuda quem quer, quem pode, quem deseja. Mas eu senti de falar isso aqui olhando para a nossa câmera aqui, né? Então, para você ter essa consciência e colaborar aí, porque Deus vai destravar na área financeira. Plante, que vai ter um destravamento, inclusive para abençoar a sua vida econômica e financeira. Deus Todo-Poderoso, eu quero te louvar e te agradecer pela excelente palavra que o Senhor nos inspirou para transmitir aqui através das ondas amigas do rádio e simultaneamente pela internet. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado pela salvação, pela vida eterna. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou, escreveu o nosso nome no livro da vida. Eu sei que milhares que ouvem também estão salvos e muitos estão sendo salvos a partir de hoje, porque estão entregando a sua vida para o Senhor Jesus, estão pedindo perdão dos seus pecados. Senhor, restaura a alegria, restaura a paz no coração deste homem e desta mulher. E seja uma manhã de cura no interior desta pessoa, na mente, nos corações, no coração, nas emoções dessa pessoa. Que haja um milagre e tudo que estava travado, eu creio que hoje essa pessoa recebeu a palavra, o código, para que haja esse destravamento espiritual e essa pessoa seja próspera em todas as áreas da sua vida. Abençoa os agentes de Deus, todos aqueles que colaboram voluntariamente com amor, com alegria e que vão continuar colaborando ou que vão começar a partir de hoje. Abençoa tanto essa pessoa física como um ser humano querido que é, como a empresa desta pessoa que já tem o seu CNPJ. Libera o teu favor, a prosperidade, a abundância também na área econômica, na área financeira. Abençoa as canetas que o povo separou, seja caneta para a pessoa assinar um documento de coisas boas, ou quem sabe até um cancelamento de dívidas. Libera a bênção da abundância e da prosperidade nas finanças de todos que nos ouvem, nos recebem e creem no poder da oração. Abençoa esta água também, que após a oração seja um remédio espiritual e haja paz, saúde, prosperidade e alegria nos seus corações, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós cremos nesta oração, concordamos na Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, e as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim, e elas se renovam a cada manhã, porque grande é a Tua fidelidade, Pai. Por isso nós também queremos ser fiéis a Ti, dia após dia, porque o Senhor tem sido fiel para com cada um desses ouvintes, ó Pai. Venha destravar as portas que estão fechadas, venha quebrar correntes e cadeados e tudo aquilo que oprime essa pessoa, que o médico dos médicos venha visitar agora. O sangue, a pele, os nervos, as mãos, os pés. Em nome de Jesus, nós declaramos saúde e libertação. E essa pessoa que está se reconciliando contigo hoje, receba a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E todos digam amém, amém, Jesus. Amém. Gente querida, Deus te abençoe. Permitindo Deus, voltamos amanhã. O programa acabou, mas a bênção continua. Tchau, tchau e até a próxima programação. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá?
e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.